Ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que a Polícia Militar de São Paulo tem que fazer uso obrigatoriamente das câmeras corporais e de forma ininterrupta. Vamos entender um pouquinho a notícia aqui. A notícia é do STF, diretamente aqui do G1. Então, diretamente aqui do G1, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, essa notícia importante aqui de hoje. Aliás, no dia 9/12, tá? O presidente do Supremo destacou que os equipamentos ampliam a transparência, a legitimidade e a responsabilidade da atuação policial e servem como meios de prova em ações judiciais. Olha só, eu não tenho a menor dúvida de que isso é verdade. Não sou contrário ao uso de câmeras. Eu vou desenvolver com vocês aqui a notícia, vou explicar o passo a passo. Se você não me conhece, eu sou o Rafael Paiva, sou advogado criminalista e aqui nesse canal eu falo para pessoas normais sobre temas jurídicos. Eu desmistifico temas jurídicos explicando de uma linguagem mais simples possível. Se você quer ter esse tipo de conteúdo, é muito fácil, só você clicar aqui no nosso botão seguir o nosso canal, curte e comenta, porque esse engajamento é muito importante para a gente. Então, olha só, aqui a notícia diretamente do G1 diz que o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, decidiu que é obrigatório o uso ininterrupto de câmeras por policiais militares em São Paulo. Vamos lá. Um ministro do Supremo pode decidir isso? Tem algumas questões aqui importantes. Primeiro lugar, que a gente não vota num ministro do Supremo. Então, nós elegemos um governador em São Paulo, nesse caso aqui o governador Tarcísio de Freitas, e entendo que compete a ele definir as políticas públicas com relação à segurança pública. É o papel constitucional do governador. As polícias, inclusive, de forma prevista na Constituição, diz expressamente que as polícias militares elas se vinculam aos governadores. Então, é fato notório que a Polícia Militar de São Paulo ela se vincula ao governador do estado de São Paulo. Será que o STF teria legitimidade para decidir alhos e bugalhos? Vamos lá. Primeiro ponto é que o Barroso ele não decidiu do nada. Tirou da cabeça dele que a Polícia Militar tem que usar câmeras. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo propôs uma ação, se eu não me engano, essa ação aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Essa ação é de 2023. Faz um ano que a Defensoria Pública ingressou com essa ação. E, num primeiro momento, o Luiz Roberto Barroso disse: olha, eu entendo a preocupação, eu sou a favor do uso das câmeras, mas agora não me compete dizer nada. E não disse nada. E eu entendo que ele agiu naquela oportunidade de forma correta, de forma coerente, porque realmente não faz sentido nenhum o ministro do STF definir uma política pública de segurança pública, até porque não existe nenhuma lei, nenhuma diretriz na Constituição que obrigue o uso de câmeras. Veja, eu sou a favor do uso de câmeras, inclusive acho não, tenho certeza que a câmera ela é um grande aliado para o bom policial. O bom policial, aquele que atua dentro da lei, ele tem a câmera ali como a maior amiga dele. O mau policial não, esse tem o maior inimigo é a câmera. O problema é que agora o Roberto Barroso, o ministro Barroso, mudou de ideia. Deu um 360 ali e decidiu que o governo de São Paulo é obrigado a usar câmeras. Eu entendo que ele não teria legitimidade para isso, porém também é verdade que o próprio governador Tarcísio já mudou de lado. Ele falou: olha, pensei bem aqui e realmente o STF tem razão, esse negócio de usar câmera é necessário. Tudo isso começou porque nos últimos meses, nem isso, nas últimas semanas,
A gente vem acompanhando um número muito elevado de denúncias de ações policiais agressivas. Detalhe importante: a Polícia Militar de São Paulo, ela tem cerca de 30.000 agentes hoje atuando. Então, dentro de um universo de 30.000 pessoas, particularmente, eu não acho que seja um número tão grande assim de desvios. Evidentemente que existem mais desvios, muitos não são relatados, mas o número divulgado, que foi utilizado para embasar a decisão do Barroso, é um número pequeno. Inclusive, aqui na decisão do Barroso, ele cita um ponto que eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha. Olha só, Barroso citou ainda, para justificar a decisão dele, o policial de folga que atirou várias vezes pelas costas em um homem que fugia de um mercadinho com pacotes de sabão. Tem vídeo meu comentando esse fato aqui e vamos lá, né? O ladrão, né, termo pejorativo, porque na verdade é um furtador, entrou dentro de um mercadinho desses Oxxos da vida, pegou uns 3, 4 pacotes de sabão e saiu correndo. Naquele local havia um policial militar, o policial militar flagrou a ocorrência e deu os tiros. Poderia não ter dado os tiros? Poderia não ter dado os tiros, mas eu fiz um vídeo falando justamente sobre esse enaltecimento da bandidagem. A bandidagem agora faz o que quiser, faz o que quiser. E o policial, nada. Teve recentemente uma ocorrência parecida em que o policial foi intervir com todo amor e carinho, com as flores para o ladrão. O que que o ladrão fez? Um morador de rua. Esfaqueou o policial. O policial estava em estado grave. Nem sei se sobreviveu a esse acontecimento. Então veja que no mundo real, o mundo fora dos escritórios, fora do STF, fora do ar-condicionado, a coisa é muito pesada. A gente está numa situação realmente de guerra urbana, onde a violência está altíssima, onde as pessoas não respeitam a polícia e, evidentemente, esse policial ele já começa a trabalhar com a faca no pescoço. E às vezes a faca vai no bucho do policial. Então, nesse caso do pacote, tá. Vocês nunca vão me ver aqui batendo palma para uma morte. Nunca. Da pior pessoa possível. Isso aí não seria cristão da minha parte. Mas quem sai para roubar, sai para ser morto. Então, se o cara foi roubar e, né, não foi roubo tecnicamente, tá? Eu tô falando aqui de uma linguagem popular. Foi um furto. Mas ele sai para furtar, para roubar, ele tá disposto a matar ou morrer, né? Ah, mas ele queria comer sabão. Quem que come sabão? Ele ia fazer o quê? Ele ia pegar o sabão e ia vender para comprar droga, para comprar o que seja. Mas o fato que não entra na minha visão na ideia de furto famélico, aquele furto para matar a fome do necessitado. Tá legal? Mas, reforço aqui, não acho que o policial deveria ter dado tantos tiros, né? De repente, é que também é difícil, né? Na hora do embate ali, só quem sabe, sabe, tá? Mas vamos lá. Aqui, numa outra parte, o ministro Barroso cita o caso de Barueri, na Grande São Paulo. Esse caso de Barueri tem vídeo meu também comentando lá no TikTok. Nesse caso de Barueri, não há nenhuma, né? Se no caso do sabão o policial se excedeu, ainda que estivesse fazendo o bem, no caso de Barueri, não teve excesso. A mídia plantou aquela situação. Olha, o policial estava apreendendo uma moto e estava tudo gravado, inclusive pelas próprias câmeras corporais que o Barroso quer que a polícia use, que o Tarcísio disse que a polícia vai usar e que, inclusive, eu digo que é bom para os bons policiais. Nessa ocorrência gravada, a mídia só mostrou o final. Aparece um policial calmamente explicando para um rapaz que iria prender a moto dele. O pai dele chega, começa a ficar agressivo, quer botar fogo na moto porque não aceita a atuação da polícia naquele sentido e começa o bololô. Num dado momento, eles começam a ofender o policial e ir para cima do policial, chamando o policial de lixo, 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 lixo. Um outro policial pede apoio e o apoio chega. Quando o apoio chega, os covardes que estavam na ocorrência, não os policiais, os populares, vão
para dentro da toca, fogem para dentro da casa. Só que ali eles já estavam numa situação de flagrância pelo crime de desacato. E o policial vai lá, chuta a porta, entra para dentro e tinha uma senhora ou duas ali que começam a querer impedir que os filhos, netos, sejam presos. E evidentemente que o pau comeu, uma delas tentou segurar o cacete do policial, acabaram usando de força moderada e senhoras foram agredidas. Outra tristeza, a gente não espera nunca ver uma senhora agredida, é horrível. Mas eu sempre digo, em ação policial, quando existe um agente da lei, um agente do Estado, armado, fardado, você cumpre a ordem. Você cumpre a ordem. Se você quiser questionar, você usa os meios existentes. Na hora, não. Na hora, você está colocando sua vida em risco. E não é porque é uma senhora de idade que pode se colocar na frente de um policial. Eu entendo o lado dessa senhora. A gente, para proteger os nossos, a gente faz loucuras. Ela quis proteger para os policiais não acessarem os dois que criaram a confusão. Acabaram apanhando. Infelizmente, uma pena para ambos os lados. Mas se elas não tivessem se intrometido na ocorrência, nada teria acontecido com elas. E as notícias que eu vejo são sempre no sentido de dizer: olha, o policial malvadão bateu na senhorinha. Não foi bem assim a ocorrência. Então, essa ocorrência é mais uma aqui que eu refuto a justificativa. De uma supervisora de vendas agredida por um policial que estava prendendo uma moto. Tá, isso aqui já foi, né? Evidentemente que até nessa mesma semana nós tivemos alguns casos de violência policial que são casos realmente absurdos. Realmente absurdos. E aí, quando, por exemplo, o policial que jogou o homem da ponte, o suspeito da ponte, absurdo. O policial que agrediu com um soco a moça lá em Campinas, absurdo. Nesses casos de absurdo, que puna-se o policial. E aí volto ao mesmo argumento de sempre. A câmera, ela protege o bom policial e ela deixa desprotegido o mau policial. Reforço aqui que vai ter muita gente, mas o pai vai contra a câmera. Eu não sou contra a câmera, eu sou a favor da câmera. A câmera é boa para a sociedade, é bom para o policial. Eu só estou aqui questionando o método, tá legal? O método e os argumentos utilizados. Mas resumindo aqui o vídeo, Barroso decidiu então, pôs uma pá de cal na situação, dizendo que a polícia tem que usar a câmera. Eu acho que essa é uma decisão que foge um pouco da responsabilidade, das atribuições do Barroso, em que pese ele as ter dado dentro de um processo. Não foi algo arbitrário, foi dentro de um processo. Mas é uma questão de política pública, que lá no início, ele mesmo, o Barroso, disse que competia ao Estado de São Paulo determinar as políticas públicas de segurança. Algo mudou, e o que algo mudou foram essas notícias de agressões de policiais, e ele mudou esse entendimento, e o próprio Tarcísio de Freitas, entendendo também que aquilo estava sendo prejudicial para a sua campanha, mudou o entendimento e vai aplicar a câmera corporal ininterrupta nos policiais militares de São Paulo. A câmera não é ruim, câmera é boa. Eu até defendo que todo servidor público deveria ter câmera. O policial, o professor, o servidor do judiciário, o juiz, o ministro do STF, o presidente da República, os deputados, todo mundo com câmera. Pode ter certeza que iria diminuir não só a violência policial, iria diminuir a corrupção, iria diminuir os desvios, os conchavos, mas evidentemente que isso aí é um grande sonho, isso nunca vai acontecer. Então, é fácil colocar a câmera num policial militar. Agora, colocar nas outras autoridades, nos outros agentes públicos, aí não, aí já é demais, aí não é com a gente, tá bom? Então, comentário aqui comprido para vocês, falando aqui sobre a questão do STF. É uma decisão que se tornou até inócua, porque o governador decidiu, e aí sim, aí ok, governador decidiu colocar a câmera, perfeito, agiu bem no mérito, porque realmente eu sou a favor da câmera, e dois, agiu bem também na forma, porque é o governador que decide esses temas.
Agora, só sou contra, deixando bem claro aqui, a questão do STF decidir alguns pontos que não são de sua atribuição. Lá em 2003, quando eu ingressei na faculdade de Direito, 2003, já se falava sobre o ativismo do judiciário. E existe sim um ativismo do judiciário que aumentou muito, mas muito de lá para cá. Os meus professores da faculdade sequer imaginariam que esse negócio iria aumentar tanto assim, aumentou, e é isso. Hoje a gente tem uma situação bastante grave de ativismo judiciário. Nesse ponto, vou reforçar aqui, foi uma decisão ok, boa, mas poderia ser uma decisão não ok. E aí? A gente vai decidir respeitar o STF ou o governador? Ou a polícia vai ficar de mãos atadas, o governador ia recorrer, enfim, uma crise institucional desnecessária. Eu espero que eu tenha sido bastante claro aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu mesmo vou responder. E se você tiver uma opinião, comenta aqui, que eu quero ter o maior prazer em ouvir todos os posicionamentos, tá legal? Me sigam lá no Instagram, @paivadoutor. O TikTok também é o @paivadoutor. Curte o vídeo, segue o canal e até o nosso próximo encontro. Um beijo, abraço, até mais. Tchau.